Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do livro Cálculo de James Stewart. Vamos resolver os testes de verificação trigonometria. Número 8. Encontre os valores de x, tais que o seno de 2x é igual a seno de x e 0 menor ou igual a x menor ou igual a 2π. Nas aulas anteriores, utilizamos uma identidade trigonométrica para o seno da soma de dois ângulos. O seno de x mais y é igual ao seno de x vezes o cosseno de y, mais o seno de y vezes o cosseno de x. Se os ângulos forem iguais, obtemos uma identidade trigonométrica para o seno de um ângulo duplo. Então, o seno de x mais x é igual ao seno de x vezes o cosseno de x, mais o seno de x vezes o cosseno de x. Então, o seno de 2x é igual a 2 vezes o seno de x vezes o cosseno de x. Substituindo o seno de 2x por 2 seno de x vezes cosseno de x na equação do exercício, ela se torna 2 vezes seno de x vezes cosseno de x, que é o seno de 2x, é igual a seno de x. Trazendo todos os termos para a esquerda, fica 2 seno de x vezes cosseno de x menos seno de x é igual a zero. Como temos seno de x em comum nas duas parcelas, podemos reescrever a equação como seno de x vezes 2 cosseno de x menos 1 igual a zero. Essa expressão será nula quando uma dos fatores se anular, ou seja, quando o seno de x for igual a zero, ou quando 2 cosseno de x menos 1 for igual a zero, 2 cosseno de x igual a 1, quando o cosseno de x for igual a meio. O círculo trigonométrico é um círculo de raio 1, centrado na origem. Para um determinado ângulo θ varrido pelo raio, a coordenada horizontal é igual ao cosseno deste ângulo, e a coordenada vertical é o seno do ângulo. Como queremos que o seno de x seja nulo, os ângulos varridos pelo raio, cuja coordenada vertical é nula, é x igual a zero, x igual a 180 graus e x igual a 360 graus, a volta completa. Queremos também que o cosseno de x seja igual a meio, ou seja, os ângulos varridos pelo raio cuja coordenada horizontal seja igual a meio. Estes ângulos são x igual a 60 graus, cujo cosseno é igual a meio, e x igual a 300 graus, faltando 60 graus para uma volta completa. Temos somente esses valores porque estamos considerando o intervalo entre 0 menor ou igual a x menor ou igual a 2π radianos, que corresponde a uma volta completa. Então, as soluções em graus são 0 grau, 60 graus, 180 graus, 300 graus e 360 graus. Na matemática, frequentemente utilizamos os ângulos não em graus, mas em radianos. Para converter estes ângulos em radianos, vamos utilizar o fato de que 360 graus corresponde a um ângulo 2π radianos. Como a unidade padrão de ângulo é o radiano, nem precisamos escrevê-lo no resultado. Já está subentendido que o ângulo está em radianos. Precisamos apenas multiplicar os valores calculados pela razão entre essas duas medidas, de modo a expressar o resultado na unidade desejada, que é o radianos. Então, 0 grau eu posso multiplicar por 2π, que é o ângulo em radianos, dividido por 360 graus, o ângulo equivalente em graus. Então, na prática, eu estou multiplicando a medida por 1. Aí eu posso simplificar o grau e o resultado vai estar em radianos. Como é 0, 0 vezes 2π sobre 360 dá 0. Então, 0 grau corresponde a 0 radiano. O ângulo de 60 graus, multiplicando por 2π sobre 360 graus, a gente vai eliminar a medida em graus. E 60 vezes 2π dá 120π sobre 360. A gente pode dividir por 10 tudo, cortando um zero.
E se a gente dividir por 12, o numerador e o denominador, fica π sobre 3. Então, esse é o segundo ângulo. O ângulo de 180 graus, vezes 2π sobre 360, cancelamos o grau. 180 vezes 2π dá 360 vezes π sobre 360. A gente pode simplificar o 360, então o resultado é π. O ângulo de 300 graus, vezes 2π sobre 360, cancelamos o grau. 300 vezes 2π dá 600π sobre 360. A gente pode simplificar um dos zeros e dividir tudo por 6, o de cima e de baixo. 60 por 6 dá 10, então fica 10π, e embaixo fica 6. Ainda podemos dividir por 2, ambos. Então o resultado final é 5π sobre 3. O ângulo de 360 graus, a gente multiplica por 2π sobre 360. Cancelamos o grau, dá 720π sobre 360, que dá 2π, né? Que já sabíamos que um ângulo de 360 graus equivale a um ângulo 2π. Então, o conjunto de solução é o conjunto S, formado por 0, π sobre 3, π, 5π sobre 3 e 2π.